Estava aqui lembrando de uma situação que aconteceu há uns 6, 7 meses atrás. Queria compartilhar com vocês. Eu precisei fazer uma tomografia e eu sempre, na verdade, tive muito medo de precisar fazer esse exame, né? Porque eu sou claustrofóbica, né? Que é o pavor a lugar apertado. E eu sempre pensei, ai, como seria se eu tivesse que fazer esse exame, aquele tubo fechado e enfim. Há uns 6, 7 meses atrás, mais ou menos, eu precisei fazer. E enfim, fui fazer, orando a Deus, pedindo que Ele me direcionasse, que não me deixasse entrar em pânico. E quando chegou na clínica, eu fui o caminho inteiro meio apreensiva. E quando chegou na clínica, eu ainda estava muito apreensiva. Entrei na sala, a menina muito atenciosa, conversou comigo, tentou me acalmar, né? Disse que muitas pessoas vão e que passam por isso, né? Tem medo da máquina por ser apertada, por ser fechada. Na clínica que eu fui é da fechada, né? Eu sei que existe aí algumas que já são abertas, mas na que eu fui é ainda daquela mais antiga, né? Que é fechada. Não sei se é bem assim que posso falar, né? Pode ser de repente questão. Eu fui fazer uma tomografia para coluna, né? E enfim, quando eu entrei, ainda estava entrando, eu já apertei logo o botão porque começou a me dar um pânico muito grande e ela me puxou de volta e novamente, né, me acalmou e tal, e daí eu fechei os olhos e pedi para ela continuar com o procedimento e ela continuou. E quando eu percebi que já estava totalmente dentro do equipamento, eu comecei a orar, comecei a falar com Deus, pedindo a Ele que me ajudasse, que me acalmasse, que não saísse dali de perto de mim. E tentei ocupar os meus pensamentos com louvores. Pensa numa pessoa que deu um branco total. Eu tenho 22 anos na igreja, conheço muitos louvores, mas eu não lembrava de nenhum sequer, para fazer companhia naquele momento em que eu precisava ocupar a minha mente. E eu buscava, Senhor, fazer eu lembrar, Senhor, é aquele que diz que o Senhor tá comigo, que eu não tô só, mas cadê que eu não lembrava a letra? E de repente começou a surgir na minha mente de forma embaralhada frase de um louvor, frase de outros, dos mais antigos, dos mais novos. E eu comecei a compor uma nova canção cantando aquilo que vinha. Né? No meu jeito, cada frase que vinha eu ia pronunciando, eu ia adorando a Deus naquele lugar. Mas o que é que eu entendo com isso, né? Eu conversando com a minha filha, eu falei, assim acontece quando nós passamos por algumas dificuldades, né? Quando estamos naqueles momentos em que problemas nos sobrevêm, dificuldades, as circunstâncias que nos apertam, que fazem com que a gente fique muitas das vezes atordoada, exatamente como eu me sentia ali dentro daquele equipamento. Muitas das vezes a gente se sente claustrofóbica no meio dos problemas. E o que acontece é exatamente isso. Se a gente não se concentrar realmente, não buscar a Deus, a gente fica exatamente dessa forma como eu fiquei nesse exame, né? A mente, ela embaralha, ela dá um branco, a gente não consegue enxergar a saída, não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue ouvir o direcionamento dele, dizendo vai por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado, porque Deus, ele não deixa de nos responder, ele sempre nos responde. Só que muitas das vezes nossa mente está como eu estive, dessa forma. A mente fica embaralhada, e a gente não consegue ter clareza para entender o que o Senhor está falando. Então, quando eu me lembrei disso, eu disse, eu vou compartilhar no canal essa experiência e associando para os nossos dias, né? Eu entendo dessa forma, que assim como aconteceu no exame, assim também acontece na nossa vida, né? Na nossa vida, no dia a dia, quando as coisas nos sobrevêm, se a gente não se concentrar.
e não tiver realmente ligada, não tiver foco no Senhor Jesus, o Espírito Santo ele jamais vai conseguir falar com a gente, porque ele até vai falar, mas a gente não vai conseguir compreender, não vai conseguir entender o que ele tem para as nossas vidas. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida, que você nunca passe por esse momento, porque é angustiante. Mas se na tua vida, no teu dia a dia, você estiver passando por algum problema, algo semelhante, né? Onde você está se vendo atordoada, que a tua mente está embaralhada, se concentra em Deus, porque Ele tem resposta para você. Amém? Deus abençoe.